Abre sua Bíblia comigo no livro do Evangelho de João, no capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 19. Vamos lá. Diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àquele que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus. E perguntaram a João: então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim, vem um homem que é mais importante do que eu, porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos mais um instante. Senhor, ó Pai, eu quero nos colocar mais uma vez na Tua presença. Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor. Nós nos expomos à Sua palavra, a essa palavra que é viva, a essa palavra que é transformadora. Senhor, e a minha oração é, Pai, para que de fato ela cumpra o seu propósito nas nossas vidas nesta noite. Que toda revelação do alto, que tudo aquilo que o Senhor tem para manifestar, para entregar a nós nesta noite, Senhor, possa fluir diretamente do Teu trono para as nossas vidas, ó Pai. E que nós venhamos acolher a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente discorrer esse texto que nós lemos, eu quero contextualizar aqui um pouquinho para vocês sobre a biografia de João Batista. Quem era esse homem? Quem era João, né? João Batista, ele era filho de Zacarias, né? Zacarias, ele era sacerdote no templo do Senhor, filho de Zacarias e Isabel. E a Bíblia nos diz, quando você lê Lucas, a partir do capítulo 1 em diante, a Bíblia vai nos contar como que foi a concepção de João Batista. Isabel e Zacarias, eles já eram um casal de idosos, bem velhinhos. E um belo dia estava lá Zacarias no templo, servindo ao Senhor como de costume, como ele fazia sempre. E o anjo do Senhor aparece para ele e diz para ele: olha, as suas orações foram ouvidas. O que dá a entender que ele estava orando a respeito disso há muito tempo. E o anjo diz: Isabel terá um filho.
Ou seja, eles já eram bem velhinhos. E como a história vai nos contar, a narrativa nos diz que ele naquele momento ficou assim assustado. E por um instante ele duvidou, mas como assim? Eu velhinho de jeito, a mulher também está velhinha, como é que a gente vai ter um filho? E o anjo diz para ele, olha, porque você não creu, você vai ficar mudo. E assim sucedeu até o nascimento de João Batista. Agora, há algumas peculiaridades nessa história, porque quando o anjo fala com ele, o anjo ele não diz somente que Isabel teria um filho, mas o anjo ele dá o nome desse filho, ele descreve o propósito e o destino profético desse filho. Ele diz, olha, o nome dele será João. E aí, no versículo 14 do capítulo 1 de Lucas, diz assim, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. O verso 76, isso aqui é uma parte que Zacarias, o pai, libera uma palavra profética sobre ele, diz, tu menino serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos. No verso 80 diz, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Então isso é um resumo rápido de quem foi esse homem, da forma extraordinária, né, que ele foi concebido. João Batista, ele foi o último profeta da velha aliança, do Velho Testamento, né? E a primeira voz profética, depois de 400 anos de silêncio de Deus, que se dá de Malaquias até João, houve 400 anos de silêncio, né? Teologia chama isso do período interbíblico, que foi um tempo onde a voz profética se calou. Deus ficou em silêncio por 400 anos. Deus não falou mais através dos seus profetas. Então, aquela geração de João Batista era uma geração que não estava familiarizada com a voz profética. Eles nasceram e cresceram em um tempo onde não se ouviu mais a voz profética, a voz do Senhor falando através dos seus profetas. E é nesse cenário de apostasia, então pense, irmãos, 400 anos de silêncio, como é que não estava a condição desse povo? 400 anos de silêncio da parte de Deus. Então é nesse cenário que João se levanta, né? E ele fez parte dessa transição profética, que foi uma transição poderosa. Ele foi aquele que anunciou que o reino de Deus estava chegando, estava logo ali, diante deles, né? João, ele era, como eu disse, de uma linhagem sacerdotal. Então, de berço, ele herda ali o sacerdócio, porque era assim que o sacerdócio era estabelecido. Ele era passado, era hereditário, de pai para filho. Então, ele fazia parte da descendência dos sacerdotes e dos levitas. Mas Deus tinha outros planos para João. Porque Deus tira João do templo e leva João para o deserto. Preste atenção comigo, por nascimento, João herda o sacerdócio. Mas por um chamado, Deus o levanta como um profeta. E ele não se encaixava dentro do perfil, dentro dos padrões normais de um sacerdócio, porque o perfil dele era o oposto daquilo que se esperava para um sacerdote. Ele era o esquisitão. Ele era o esquisitão da turma. Por quê? Porque ele morava onde? Lá no deserto. Ele era um homem rústico e com certeza inadequado para exercer o ofício de sacerdote. Ele não vestia as vestes sacerdotais, todas aquelas indumentárias, mas a Bíblia nos diz que ele vestia uma vestimenta de pele de camelo. Ele não se alimentava ali do alimento que os sacerdotes estavam acostumados, que era reservado para os sacerdotes no templo, mas a culinária dele era uma culinária assim, bem requintada, bem exótica. Ele se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Então, irmãos, no templo
se ele seguisse o sacerdócio que lhe foi hereditário, que era da descendência, se ele seguisse isso no templo, ele apresentaria os cordeiros para o sacrifício. Mas João foi reservado para apresentar apenas um cordeiro, que era o Cordeiro de Deus e unicamente a ele. João foi reservado, ele foi separado para introduzir o verdadeiro Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo de uma vez por todas. Irmãos, quando a gente vê isso, tem tanta revelação, sabe, nesses textos, tem tanta coisa ali que o Senhor ele vai derramando, porque Deus ele não quebra princípios. João tinha uma linhagem sacerdotal. Por quê? Porque somente um sacerdote poderia introduzir um cordeiro para o sacrifício. E assim João, ele introduz o Cordeiro de Deus, a sua saga, que culminaria onde? No seu sacrifício na cruz. Irmãos, isso é tão tremendo, sabe por quê? Porque Deus, ele é um Deus de detalhes. Nada passa despercebido diante de Deus. Ele já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para cumprir tudo aquilo que Ele determinou a nosso respeito. Então, toda palavra de Deus que já foi liberada sobre sua vida, desde o ventre da sua mãe ou antes disso, Deus ele já deu tudo o que você precisa para cumprir o destino profético que Ele mesmo separou para você. Ele é um Deus de detalhes. Está tudo pronto. Está tudo pronto. A parte dele está pronta. Então, o ministério de Jesus, ele começa com João Batista testemunhando sobre ele. Aí, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando Jesus vem até João no Jordão, João estava batizando e ele avistou o Cordeiro vindo. E aí ele libera essa palavra, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, aqui é o ápice do ministério de João. Aqui é o cumprimento do destino profético de João. É o momento para o qual ele nasceu. É o momento para o qual Deus trouxe ele à existência. Esse aqui é o ápice do ministério de João. Quando ele vive esse momento, porque ele foi reservado, ele nasceu para introduzir o Cordeiro de Deus ao mundo. E o que mais me fascina na história de João, e a Bíblia deixa claro aqui para nós nos textos que nós lemos, é que antes dele nascer, ele já tinha sua identidade e propósito definidos por Deus, que o levaria ao cumprimento do seu destino profético. E aí, essas são as duas maiores crises da humanidade. Pastor Joab ministrou isso aqui domingo passado e eu acho tão interessante quando Deus começa a derramar algo sobre a igreja e a gente vai seguindo aquele rio, né? As duas maiores perguntas da humanidade são sobre quem somos, identidade. E por quê? Para que somos? Propósito. E, irmãos, o homem perdeu a sua clareza de identidade lá no Éden, desde o Éden. A partir do momento que o pecado, ele entrou na nossa vida, ele entrou no mundo, a nossa identidade, ela foi ferida, ela foi brutalmente ferida e deturpada. E a partir daí, nós vemos o ser humano em uma busca desesperada e desenfreada na tentativa de preencher aquela lacuna que um dia foi arrancada de nós, da nossa identidade. E uma humanidade sem clareza de identidade é totalmente manipulável, sim ou não? E o diabo faz bom uso disso, levando o ser humano a cada dia mais a mergulhar no pecado, indo cada vez mais profundo em busca de compreender quem ele é. Só que com essas tentativas, o que nós vemos acontecer? Cada vez mais o homem tem se afastado da única origem de resposta que ele poderia ter, que é o Senhor, em busca de compreender quem ele é. Irmãos, é muito triste quando nós olhamos para o mundo hoje e vemos o que tem acontecido, que essa crise de identidade tem levado as pessoas a fazerem consigo mesmas. Eu disse hoje, irmãos, eu nunca pensei que eu viveria para ver o que a gente vê
acontecer no mundo hoje. Falando no tocante à identidade, a essa crise de identidade, a essa crise de gênero. Eu nunca pensei que eu viveria para ver algo assim. Eu estava comentando esses dias, falei, gente, se nós não estivermos olhando para Jesus o tempo todo, a gente surta. Porque o homem, o ser humano, ele está tão perdido a respeito da sua identidade, a respeito dessas questões de gênero. Irmãos, isso é tão profundo, não sabe mais nem se são gente, se são ser humano. É o que quiser ser e isso é terrível, porque é isso exatamente que o diabo quer arrancar do ser humano. Aquilo que um dia Deus entregou para nós. Mas eu estou aqui para dizer para você que existe uma identidade em Cristo, que ela é só sua, e tudo que você precisa é acessá-la. Salmo 139:16 diz assim: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles ainda havia. Deixa eu te dizer, você não veio ao mundo por acaso. Você não é obra do acaso, você não é um acidente que aconteceu no meio do percurso. Você nasceu primeiro no coração de Deus, ainda antes do ventre da sua mãe. Você nasceu no coração de Deus e Ele já te deu uma identidade e propósito que levará você a cumprir o destino profético que Ele mesmo planejou para a sua vida. Você tem um destino profético. Porque você vê algo que os outros não veem, você tem algo que os outros não têm. Deus colocou algo especificamente em você, para este tempo, para esta geração, para este momento que nós estamos vivendo. Entende? A gente precisa compreender isso. A nossa identidade e propósito está ligado ao nosso destino profético. Que é tudo aquilo que Deus determinou sobre a nossa vida. Tudo aquilo que, como nós lemos no Salmo, está escrito e determinado. Agora, você só cumprirá o seu destino profético se primeiro você compreender quem você é e para que você veio. Senão você não vai ter acesso a esse lugar. Agora, é fácil falar, não é, pastora? Como que eu faço para descobrir isso? Porque se essa é uma das maiores crises do mundo, como é que você tem a resposta? Irmãos, a resposta está aqui. Sempre esteve aqui. Então, como que nós fazemos para descobrir isso? Porque nem sempre Deus vai deixar tão claro como foi com João Batista. Um anjo não anunciou meu nascimento. Não disse para minha mãe, olha, você vai chamar ela de Alessandra, ela vai ser sim, vai ser assado, o meu plano é esse. Então, na verdade, João e alguns poucos outros na Bíblia que Deus agiu assim, eles são a exceção, porque na maioria das vezes Deus vai nos revelando progressivamente, nós vamos acessando isso no Senhor, descobrindo na medida que nós vamos caminhando com o Senhor. Agora, o primeiro passo é compreender quem você é. Porque só se vive o propósito, você só acessa o segundo passo. Se você tiver uma clareza de identidade de quem é você. E quando João Batista é questionado sobre quem ele é, o texto diz que ele confessou e não negou. Eu não sou o Cristo. Eu acho interessante isso porque eles perguntam para ele, quem é você? E a resposta dele deveria ser, eu sou o João. Aí, não, a resposta dele foi, ele confessou e não negou, eu não sou o Cristo. Irmãos, em nenhum momento João Batista ele se promove ou ele faz uso de uma identidade que não era dele para se promover. E ele diz, eu não sou o Cristo. No verso 15, ele diz assim, do capítulo 1 de João, ele vem depois de mim, mas ele é mais importante do que eu, pois ele existia antes de mim. Eu acho interessante esses textos de João e a forma do diálogo de João aqui. Eu falei assim, gente, tem hora que parece que dá um nó na cabeça, porque ele pergunta quem é você e ele fala quem ele não é.
né? E aqui ele diz, olha, aquele que vem depois de mim é mais importante do que eu, porque ele já existia antes de mim. Mas na verdade, irmãos, é muito claro o que ele quer dizer e para quem ele está apontando. Ele está dizendo, olha, não sou eu o protagonista dessa história. O protagonista dessa história é ele. E aí mesmo assim eles insistem em querer saber quem João era. E como João só diz quem ele não era, ele não diz quem ele era, eles então começaram a sugerir. Tá bom, já que ele não responde para a gente quem ele é. E aí eles começam a sugerir, tá bom, você é Elias? Ele responde, não, eu não sou. Você é o profeta? Eles descrevem assim, o profeta. E ele diz, não, não sou. Então me fala, meu filho, quem é você? O que você diz a respeito de si mesmo? João já tinha dito quem ele não era, mas agora a pergunta e a insistência era para que ele dissesse quem ele era. Parece confuso, né? Parece que dá um nó. Mas às vezes é mais fácil nós sabermos quem nós não somos do que quem nós somos. Parece complexo, mas é verdade. Por exemplo, eu te achei hoje, Eduardo. Eu achei o Eduardo hoje aqui. Se eu perguntar para o Eduardo aqui, você é Moisés? Não, glória a Deus que ele deu a resposta certa, né, irmãos? Porque a gente hoje em dia, eu brinquei e falei assim, pelo amor de Deus, me dá a resposta certa, porque senão eu vou ter que orar por você. Porque vai que ele se sente Moisés, né, e quer ser Moisés. Mas se eu perguntar para você, se você é Moisés, se você é Elias, você vai dizer para mim, não. Por quê? Porque você sabe que você não é. Agora, eu pergunto para você, quem é você? Você sabe me responder? Eu não estou falando do seu nome. Percebeu? Que essa resposta é mais difícil? Se eu te digo, você sabe quem você não é. Mas quando eu pergunto, quem é você? Eu estou falando de identidade. A maioria das pessoas não tem resposta para essa pergunta. E isso acontece por quê? Isso acontece quando nós não temos clareza de identidade. E a pergunta para João aqui não era para quem ele era, nome, porque eles sabiam quem ele era. Eles sabiam que ele era João Batista, filho de Zacarias e Isabel, porque o nascimento de João foi um evento. Eles sabiam o nome dele. A pergunta era voltada para identidade e propósito. Era isso que eles queriam saber. E aí, com a insistência deles, em querer tanto saber quem João era, mas meu filho, fala para a gente quem você é, porque eu preciso voltar com a resposta para quem me enviou. E aí a resposta de João, ele diz assim, eu sou uma voz. Olha isso. Se eu pergunto para você, quem é você? Você vai me dizer pelo menos o seu nome, sim ou não? Mas ele não dizia o nome dele, ele dizia quem ele não era, eles insistiram que ele era um outro, e ele dizia que ele não era, e eles perguntam de novo, quem é você? E a resposta dele, eu sou uma voz. E aí, irmãos, isso aqui é uma clareza de identidade que esse homem tinha. Porque ele diz assim, olha, eu sou só uma voz. Aí você pode pensar assim, nossa, será que ele estava se fazendo de coitadinho? Não, eu sou ninguém, dizer ninguém, não. É porque ele sabia quem ele era e ele estava contente com isso, estava tudo certo para ele. E João, ele não tenta se aproveitar dos holofotes para ganhar fama. Ele poderia ter dito tantas coisas, irmãos, sobre ele que seriam verdades. Ele poderia dizer assim, você não sabe, você não ouviu falar de mim? Do meu nascimento, do evento que foi? Ele poderia ter dito, eu sou filho do Zacarias, da Isabel, que era estéril. Tinha esse detalhe, além de velhinha, ela era estéril. Sabe quem anunciou meu nascimento? O anjo anunciou meu nascimento. Ele disse que eu ia nascer, que eu ia ser um profeta poderoso em obras, que eu ia ser o precursor de Jesus. Ele poderia ter dito tantas coisas que seria verdade, mas ele não fez nada disso. Ele não fez uso de nada disso. E o que ele quer dizer é que, olha, eu não estou aqui para falar de mim, sobre quem eu sou ou sobre quem eu não sou, porque não é sobre mim, é sobre ele. Eu sei quem eu sou e eu não sou ele. Percebe que tudo aponta para Cristo? E ele diz, eu nasci para manifestar quem ele é. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então para de se preocupar com quem eu sou, de querer saber a minha história, e olhe para quem Ele é, porque Ele é mais importante do que eu. Entende, irmãos? Ele é mais importante do que eu. E João, ele sabia que por mais que ele veio antes de Cristo, como ele diz no texto, ele veio por causa de Cristo, e não foi o contrário. Ele veio por causa de Cristo. Irmãos, que clareza de identidade é essa? Porque hoje nós vemos tanta gente querendo se beneficiar do Cristo para construir torre própria. Querendo 5 minutos de fama hoje para construir o próprio nome. E quando você procura Cristo, você não vê. Porque é muita performance e pouco Cristo. É muita aparência e pouca essência. Então eles tentaram dizer quem João era, mas ele tinha uma identidade firmada em quem Cristo é. Está aqui a resposta. Ele tinha uma identidade firmada em quem Cristo é. E se ele quisesse ser famoso, ele podia ter aceitado qualquer uma das sugestões ali que deram para ele. Ele poderia ter aceitado. Talvez seria mais fácil para ele, talvez ele seria mais bem visto, porque Elias, por exemplo, era um profeta de grande estima em Israel. E havia uma profecia, e eles aguardavam, talvez se ele tivesse assumido alguma dessas sugestões de identidade que deram para ele, seria muito mais fácil. Ele poderia se fazer valer. Não tem os covers aí, aqueles que parecem muito original, mas não são. E fica às custas dos famosos, fica famoso às custas do original. Ele poderia ter aceitado qualquer uma daquelas sugestões que deram para ele. Você tem certeza que você não é Elias, mas você parece tanto Elias. Olha, você fala igual ele, você se veste igual ele. Você tem certeza que você não é Elias? Irmão, se ele não tivesse uma identidade firmada em quem Cristo é, ele poderia ter aceitado qualquer uma daquelas identidades que tentaram rotulá-lo. Mas em momento nenhum, João faz uso da identidade de ninguém para se promover. Ele simplesmente sabia quem ele era. E para quê? Ele veio. Percebe como isso é forte? Quando você aceita uma identidade que não é sua, você rejeita a identidade que Deus te deu. Tem muita gente tentando ser o que não é. Tentando fazer o que não é para fazer, para se encaixar em algum lugar. Para ser aceito por alguém, por algum grupo, para ser aceito pela sociedade. Mas quando você aceita uma identidade que não é sua, você rejeita a identidade que Deus entregou para você. E quando você faz isso, você pode até impactar o mundo com aquilo que você quer ser por conta própria. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se em detrimento daquilo que você quer ser, você negociar aquilo que você foi destinado a ser, você perdeu o propósito. Você entendeu o que eu disse, irmãos? Se em detrimento daquilo que você quer ser, você negociar o que você foi destinado a ser, você perdeu o propósito. E isso é muito forte. E isso é muito sério. Porque às vezes a gente quer ser tanta coisa, e a gente quer fazer tanta coisa, mas a gente precisa se preocupar se foi isso que o Senhor me chamou para ser. E se foi para isso ou para aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Porque senão nós vamos ficar perdidos do propósito. Outra coisa que pode roubar a nossa identidade é a comparação. Se João tivesse cedido às comparações que foram feitas ali, ele podia ter entrado numa crise de identidade. Eu não sou igual a Elias. Gente, eu nunca fiz fogo descer do céu. E agora? Eu nunca fiz um milagre, pelo menos a Bíblia não registra milagres de João Batista. Eu nunca fiz um milagre. Eu não orei para parar de chover e ficou sem chover. E eu nunca orei para chover. Ele podia ter entrado numa crise de identidade, porque daí a pessoa começa a questionar. A se questionar se ela é apta, a se comparar com os outros, a se achar inadequados para aquela função. Eu não prego igual o Joabe. Não dou conta. Então eu não vou fazer. Eu não canto igual a Ada.
Então, aí se você começa, você entra num campo perigoso, que é o campo da comparação. E aí você corre tantos riscos. Um de desistir e o outro também de começar a imitar alguém. Porque você se perde na identidade que Deus tem para você. E aí você pode até imitar alguém, querido, deixa eu dizer, na sua conduta. Você pode imitar alguém no seu jeito de vestir. A gente viu isso aí uns anos atrás, né? Você pode imitar alguém no jeito de falar, mas deixa eu dizer uma coisa para você: identidade não se imita. A sua identidade, ela é única, só existe um de você na face da terra. Amém, irmãos? É para glorificar. Irmãos, a população mundial, ela já alcançou, se não me engano, já ultrapassou o marco de 8 bilhões de pessoas no mundo. Mas deixa eu te dizer, no meio dessas 8 bilhões de pessoas no mundo, você é único. Só tem um de você. Só você tem as suas digitais. Por que a nossa digital, ela vai lá na nossa identidade? Tem a nossa foto e tem a nossa digital. Só existe um de você no meio de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, querido, você tem um destino profético. Você tem uma identidade que já foi ditada por Deus ainda antes de você nascer. Você tem um propósito. Você não é obra do acaso. Agora, o mundo vai tentar ditar quem você é, para tentar te desviar do propósito. E tem muita gente que cai nisso aqui. E tem muita gente que se perde nisso aqui. Agora, quem tem uma identidade resolvida não é movido por oportunidade, mas é movido pelo propósito. Se você é movido ou movida pelas vozes que tentam te dizer quem você é e o que você tem que fazer, você vai se perder do propósito de Deus para a sua vida. Você aceita os rótulos que te dão? Ou você sabe qual é a sua identidade no Senhor? Porque, querido, se você não sabe, eu tenho uma resposta para você hoje. E a resposta, ela não está em nós, ela está em Cristo. Porque quando eu entendo quem Ele é, logo eu passo a entender quem eu sou. Não precisa você ir buscar na filosofia ser ou não ser. Eis a questão. Não precisa, porque a resposta está em Cristo. Quando nós temos a revelação do Cristo, a nossa verdadeira identidade nos é revelada. Então eu entendo quem eu sou a partir de quem Ele é. Entendeu? Eu entendo quem eu sou a partir de quem Ele é. No Éden, o homem teve sua identidade ferida pelo pecado. E a única forma de termos acesso à nossa verdadeira identidade é voltarmos à nossa origem, que é Deus. E isso só é possível hoje através de Cristo. Percebe que tudo gira em torno dele? Percebe que o discurso de João o tempo todo faz muito sentido? Não sou eu, é Ele. Ele é mais importante do que eu. É Ele, não olhe para mim, olhe para Ele. Por quê? Porque quando eu olho para Ele, quando eu entendo quem Ele é, eu tenho uma revelação de quem eu sou, da minha identidade em Cristo. E João sabia quem ele era. E a única coisa que ele ousou dizer é: eu sou só uma voz. E o que essa voz fazia? Eu sou só uma voz que anuncia quem Ele é. Então nós só temos acesso ao propósito de Deus para nós quando a nossa identidade estiver fundamentada em quem Cristo é. E aí, se você não tem a resposta para a primeira pergunta, que é: quem é você? Foi a pergunta que fizeram para João. E eu te pergunto: quem é você? Qual é a sua identidade? Se você não tem essa resposta clara no seu coração, eu tenho certeza que você também não tem clareza de propósito. Porque as duas coisas andam junto.
E você não acessa o segundo se você não tiver acessado o primeiro. E toda identidade promove um propósito. Fala para a pessoa que está ao seu lado, aquela hora boa do culto. Fala para a pessoa que está ao seu lado, toda identidade promove um propósito. Você é quem você é para alguma coisa. Deus te ungiu para alguma coisa. Amém? E aí a gente entra no propósito, porque enquanto identidade é quem você é, o propósito é aquilo que você nasceu para fazer, e as duas coisas andam junto. Então João era uma voz, ele se identifica como uma voz, isso fala de... Tem alguém aqui, pelo amor de Deus? Eu sou uma voz, isso fala de identidade. Agora, qual era o seu propósito? Ele também deixa muito claro. O propósito dele era preparar o caminho para aquele que entrasse em cena. Então, João tinha identidade e propósito bem claros para ele. Ele sabia o porquê que ele nasceu no tempo que ele nasceu. Ele sabia o porquê que ele nasceu na geração que ele nasceu. Porque ele veio da descendência dos sacerdotes. Porque ele foi separado desde o ventre materno. Ele tinha clareza de propósito. Ele sabia que ele nasceu para apresentar o Cristo para o mundo. Simples assim. E aí eu pergunto, você sabe qual é o seu propósito? Irmãos, eu te digo, porque a gente atende muita gente. Isso é a crise realmente. Não é a crise só lá de fora, não. É a crise aqui de dentro, muitas vezes também. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, nós muitas vezes, a gente cria uma coisa em torno dessa identidade e propósito. Você sabe por quê? Porque a gente acha que é sobre nós. Mas aí eu vou te dizer o que João disse, não é sobre nós, é sobre ele. Entende? A gente cria aquela ideia, meu Deus, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu tenho que fazer. Irmão, mas está tão claro aqui. Está tão claro na palavra de Deus quem nós somos em Cristo e qual é o propósito. E de uma forma geral, o propósito de todo cristão é apresentar Cristo para o mundo. É torná-lo conhecido. Esse é o propósito de todo cristão. Tornar Cristo conhecido. Então, o seu propósito não é a sua profissão. Mas a sua profissão pode ser um meio para cumprir o seu propósito. Você pode ser, como o Joab disse aqui semana passada, você pode ser médico, você pode ser professor, você pode ser bombeiro, advogado, psicólogo, não sei, qualquer coisa. Mas o seu propósito de vida é apresentar Cristo para o mundo. Irmãos, este é o nosso propósito. Então, se você não sabia qual era o seu propósito de vida, eu estou aqui para dizer para você que o seu propósito é apresentar o Cordeiro de Deus para o mundo. E ponto. Amém, irmãos? Alguém tem dúvida ainda aí? Não, em nome de Jesus. Esse é o nosso propósito. E aí tem muita gente que fica perdido porque não entende o seu lugar no plano de Deus. Não entende. E fica tentando se encaixar. Não, será que eu caibo aqui? Não coube. Será que eu caibo de cá? Também não vai. Sabe, irmãos, porque não consegue entender. E as pessoas ficam frustradas. Como a gente atende pessoas frustradas? Porque a pessoa está assim, mas eu não sei quem eu sou, eu não sei o meu propósito, eu queria ser um pastor. Eu queria ser um mestre, mas eu não estudo a Bíblia. Eu queria ser... Você entende? As pessoas ficam perdidas em torno disso, sabe? Irmãos, deixa eu te dizer. Nem todos foram chamados, me entendo o que eu vou dizer aqui agora, tá? Nem todos foram chamados para o templo. Eu não estou falando de congregar, porque congregar é um princípio. Eu estou falando de exercer funções eclesiásticas. Alguns foram chamados para o deserto, como João, e é lá no deserto deste mundo que eles vão fazer a diferença. Zacarias, pai de João, ele foi chamado para servir na estrutura do templo como sacerdote. Aquilo ali era o chamado dele, ele fazia aquilo ali com excelência, ele cumpriu a carreira dele, como a palavra nos mostra, já estava ali em ditosa velhice, mas ele estava ali servindo ao Senhor todos os dias. Agora João, ele foi chamado para fora. João foi chamado para o deserto e lá ele pregou o reino de Deus.
cruz, o arrependimento. Lá ele apresentou o Cristo para aqueles que jamais entrariam para dentro do templo. Você entende que é uma questão de compreensão do propósito? Quando você entende que o centro do seu propósito não é você, é Cristo. Então não importa o lugar que Deus te colocou para servir, e sim que o Cristo esteja sendo apresentado para o mundo. É isso. É isso que importa. Então não importa, não fica, sabe, com desvaneios muitas vezes, irmãos. É simples e está aqui. Faz aquilo que você tem que fazer. Que o resto, aquilo que a gente não pode fazer, Deus vai fazer. Se Deus quiser tirar você daqui, te levar lá para o outro lado do mundo, se Deus tiver isso para você, não precisa tentar gerar nada fora do tempo. Ele mesmo, se Ele te chamou, Ele vai se encarregar de fazer. Faz aquilo que você tem que fazer. Amém? Apresente Cristo para o mundo, porque o resto é com Deus. Ele fará. Se Ele tem algo que foi predestinado para você, um destino profético para as nações, para ser um grande pregador, um avivalista, irmãos, faça o que você tem que fazer, que Ele vai levantar você, Ele vai projetar você. Não precisa ficar preocupado. Não precisa, porque quando a gente fica assim, parece que a gente está querendo os holofotes todos para nós. Parece que é tudo sobre mim. Tudo sobre mim. Entende? Não é sobre nós. Qual é a motivação da gente? Quando a gente questiona essa questão de propósito e identidade. Porque, às vezes, parece que a gente fica olhando para nós e é tudo sobre mim. É tudo sobre a minha pessoa, irmãos. Se a gente não entendeu isso ainda, a gente está muito longe de viver o propósito verdadeiro e original de Cristo para nós. Porque não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele, sobre quem Ele é, sobre apresentar o Cordeiro para o mundo. É isso, esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. E aí, sabe quando nós teremos o senso de propósito cumprido? Quando as pessoas que um dia você apresentou Cristo, seguir Jesus. E a gente vê isso no texto. Há um momento ali, eu não vou ler, porque o texto é grande, mas diz que João, em outro momento, ele estava ali na companhia dos seus 2 discípulos, e João viu Jesus passar de longe, e aí ele diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus. E aí os discípulos ouviram aquilo de João, e pegou e fez o quê? Largou João para trás, e foi fazer o quê? Foi seguir Jesus. E aí Jesus vira para eles, tipo assim, o que vocês querem? O que foi? E aí eles começam, Senhor, onde que o Senhor mora? E aí sabe o que aconteceu? Eles foram para casa com Jesus. Eles começaram a seguir Jesus. Irmãos, e João não entrou em crise porque os meus discípulos me abandonaram e seguiram de Jesus. Não, por quê? Porque ele tem um senso de propósito cumprido. Ele diz, é para isso que eu vim. É para isso que eu vim, é para apresentar o Cristo. Eles têm que seguir o Cristo, sabe? Aquele senso de propósito cumprido. Esse é o propósito, irmãos. Às vezes as pessoas vão deixar de nos seguir. Elas vão embora, elas vão deslanchar, elas vão romper, elas vão crescer no chamado dela. E isso não pode ser motivo de tristeza para nós, mas de um senso de propósito cumprido. Eu quero que vocês vão. Às vezes eu brinco muito, porque eu falo a vida me treinou para ser um pouco desapegada. Eu acho que é para sofrer menos, não sei se é um mecanismo de defesa. Mas, irmãos, eu não tenho prazer, eu não tenho dificuldade, eu tenho prazer em abençoar. Quer ir? Vai, meu querido. Vai, que Deus te abençoe, que o Senhor te use. E do meu jeito, quando for eu, vocês me enviam, tá? Não fica pegado demais, não, irmãos. Eu brinco com os discípulos, falo, ó, vocês não apegam demais, não, porque eu tenho uma palavra de Deus e eu sei que eu vou. Então, apega só um tiquinho para eu me sentir amada, mas me libera, viu? Mas é isso, irmãos, é senso de propósito cumprido. O que ele diz? Gente, os discípulos não são meus, são deles. E aqui João libera uma pérola tão grande, irmãos, porque é uma palavra profética, quando ele diz, a noiva pertence ao noivo. Eu sou só o amigo do noivo, que escuta e se alegra por causa da voz do noivo. Essa alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua, ou seja, nada é meu, tudo é dele, tudo é por meio dele e tudo
irmãos, profética dentro desses textos, que eu precisaria de umas 3 horas para a gente ficar aqui conversando, porque quando o Espírito Santo foi ministrando essas verdades no meu coração, eu fui me enchendo e falei, Senhor, uau, porque esse homem, ele entendia o lugar dele. Ele profetiza sobre a noiva, e o noivo, ele está falando da igreja que ainda não tinha nem nascido ainda, e ele entende, eu não vou fazer parte desse momento. Não era para muitos entrar em crise? Como assim? Eu não fui convidado? Eu vou passar esses perrengues tudo aqui apresentando Cristo. Eu não fui convidado para esse grande momento, para essa grande inauguração. Não, isso é uma pessoa que tem clareza de identidade, clareza de propósito. Ele sabe quem ele é, ele sabe por quê e para que ele veio. E ele tem um senso de propósito cumprido. Ele olha para ele e ele diz, olha, a noiva não é minha, é dele. A noiva pertence ao noivo. Eu sou só um amigo do noivo que se alegra com a voz do noivo. Ele entende o lugar dele. Ele entende, eu não vou participar deste momento. Eu não vou participar dessa grande inauguração, que era a igreja de Jesus. Mas eu estou contente, porque eu cumpri o meu propósito. Eu estou aqui para fechar esse ciclo. E eu sei que o ciclo que se inicia, eu não vou fazer parte dele. Mas eu me alegro, porque convém que ele cresça. Ah, irmãos, isso é comportamento de quem tem uma identidade clara, sabe? Resolvida em quem Cristo é. Aquele entendimento que ninguém está tirando nada de mim, porque eu entendo o meu lugar no reino. Ninguém está roubando o meu lugar, porque eu entendo o meu lugar no reino. Eu sei que eu vim para isso. Eu estou aqui servindo para isso. E está tudo certo. É isso, é o comportamento desse homem. E ele diz, olha, é assim que tem que ser. Vocês não estão entendendo. É assim que tem que ser. Ah, Jesus, João, mas o que você falou está lá, ó, batizando, igual você. Ó. Olha, irmãos, olha. Tem o que eu faço, gente, o ser humano é terrível. Ele está lá, ó, arrastando as multidões e os seus discípulos e batizando. E João acho que pensa assim, gente, esse povo não entendeu ainda. Eles ainda não entenderam, eu já cansei de explicar que não é sobre mim, que é sobre Ele. E tudo é sobre Ele. Tudo é sobre Ele, irmãos, não é sobre nós. A gente não tem que querer holofotes nenhum para nós. Glória nenhuma para nós. Porque é tudo sobre quem Ele é. E aí eu quero te fazer a mesma pergunta. A mesma pergunta que fizeram para João. Quem é você? E por que você faz o que você faz? Quem tem a identidade firmada em quem Cristo é, não testifica de si mesmo, mas o próprio Cristo testemunha dele. Irmãos, isso aqui é tão poderoso. Tão poderoso. João Batista, ele já estava preso. Quando você dá sequência nos textos, os outros evangelhos também citam. Ele já estava preso. E não muito longe de ser decapitado. E enquanto ele estava na prisão, ele envia 2 de seus discípulos para Jesus. E pergunta assim, pergunta a ele se ele é aquele que nós estávamos esperando ou se nós temos que esperar outro. A gente não sabe se foi um momento de fraqueza de João. E eu não estou aqui para julgar aquele homem, porque ele é gente como a gente. Ah, ele fraquejou na fé, irmãos, ele tem direito, porque ele é ser humano, ele não é super-homem. Ele estava lá na prisão, encarcerado. Ele já estava sentindo ali, ó, a faca no pescoço dele. Então ele pergunta, e aí Cristo diz para os discípulos, olha, conte a eles o que vocês viram. E naquele dia Jesus fez muitos milagres, curou muitos enfermos, sabe, falou do reino de Deus e disse, conte para João o que vocês viram. E aí quando os discípulos saíram, isso está em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 18. Quando os discípulos saíram, diz assim, tendo se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Presta atenção. Jesus não falou nem para os discípulos dele ouvir. Nossa, coitadinho do cara, estava na prisão, podia ter recebido pelo menos um afago de Jesus. Jesus esperou todo mundo sair. Ande com pessoas que não bajulam você na sua frente, mas que te defende nas suas costas. Quando você está ausente.
Jesus não falou nadinha para o ego de João, deixou eles embora sem falar uma palavra dessas aqui sobre João, para que João soubesse que Jesus estava testemunhando sobre ele. Não, João morreu sem saber, muito provavelmente. Mas quando eles saem, Jesus, ele diz aqui, olha, o que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Percebe aqui que Jesus dá a resposta das perguntas que fizeram para João lá atrás. O próprio Cristo testemunha sobre ele. Está aqui, ó, está escrito sobre ele, sobre quem ele é e por que ele veio. E aí Jesus diz assim: eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Irmão, isso aqui tem um rio de Deus nesse negócio aqui. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olha o que Jesus testifica ali. Que até ali, até aquele momento, nenhum outro profeta nascido de mulher foi maior do que João. Por que Jesus diz isso? Por quê? Irmãos, isso aqui é pérola demais. Porque de todos os profetas passados, aí eu quero que você viaja comigo aí na Bíblia agora, vai lá atrás, começa a pensar nos grandes profetas. De todos os profetas passados, Moisés, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Zacarias, Malaquias, enfim, de todos esses, olha o que Jesus diz. Jesus está dizendo, nenhum desses é maior do que João. Irmãos, Moisés é o maior vulto do Velho Testamento. Qualquer ímpio aí no mundo sabe quem é Moisés. Se você perguntar a ele, quem é aquele que abriu o Mar Vermelho? Aquele que o Senhor usou para derramar as pragas sobre o Egito. Todo mundo sabe quem é Moisés. Jesus está dizendo aqui, João Batista é maior do que todos eles. Aí eu fiquei assim, mas por quê? Jesus dizia, sabe aquele texto que você lê e você fica assim. Aí sabe quando Deus me deu a revelação? Eu estava tomando banho, meus, eu dancei debaixo desse chuveiro, porque é tão maravilhoso quando o Senhor, às vezes são coisas que você já leu, talvez você já teve a revelação, mas aquilo entra dentro de você igual uma espada dentro de você. Eu falei, mas por quê? Por que João é maior do que todos aqueles que fizeram tudo que eles fizeram? João não abriu o mar, João não ressuscitou o morto, João não fez chover. E aí, você sabe por que isso? Porque todos os outros profetizaram sobre o Cristo, mas nenhum deles viram o Cristo. Por que João era maior do que todos eles? Porque João não só profetizou o Cristo, João viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo com seus próprios olhos. Ele viu e ele viveu o cumprimento de todas as profecias de todos esses grandes profetas. João viu. Ah, irmãos, isso é tão forte. João viu o Cordeiro. João não só viu, ele introduziu o Cordeiro de Deus ao mundo. Moisés fez uma tipologia do Cordeiro lá no Egito, do Cordeiro que foi morto e sacrificado. Mas Moisés não viu o Cordeiro. João introduziu o Cordeiro, a sua saga que culminaria no seu sacrifício na cruz. Por isso Jesus testifica dele. Ele é maior do que todos os outros que foram antes dele. E aí, aqui está o pulo do gato para as respostas que a gente busca sobre nossa identidade, sobre nosso propósito. Está aqui, irmãos. Está bem aqui. Quando Jesus disse a ele, dos de nascido de mulher, ninguém é maior do que João.
Mas, olha o que Jesus diz. Agora, a partir daqui, Jesus diz que o menor no reino de Deus é maior do que João. Ah, irmãos, não. Dá um amém pelo menos. O menor no reino de Deus é maior do que João. Então o que eu quero que você pega aqui comigo é: de todos os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Tá, entendi. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João. E eu te pergunto por quê? Por quê? Porque dos nascidos de mulher, João foi o único que profetizou e viu o Cristo. Agora o menor no reino de Deus é maior do que João. Por quê? Porque no reino de Deus nós nascemos do Espírito. Nós vimos o que João não viu. Nós recebemos o que João não recebeu, que é o Espírito do Cristo vivendo dentro de nós. Ah, irmãos, isso aqui é muito forte. Por que o menor no reino de Deus é maior do que João? João viu, mas nós experimentamos, nós vivemos com o Espírito de Cristo habitando dentro de nós. Ah, irmãos, e a identidade que o homem perdeu lá no Éden nos é resgatada através do processo do novo nascimento em Cristo. É por isso que nós, os menores no reino de Deus é maior do que João. Porque João até ali, ele era dos nascidos de mulher, segundo a carne. Mas a partir dali, aqueles que nasceram no reino de Deus, não nascem só segundo a carne, mas nascem agora pelo Espírito Santo de Deus. E aí onde Deus vai lá e resgata a nossa identidade, que foi perdida lá no Éden, e nos coloca de volta no jardim de Deus. Oh, Jesus, fica de pé no seu lugar. E agora esse Espírito que mora dentro de nós, ele é encarregado de nos revelar essa identidade e de nos guiar ao cumprimento profético de Deus para as nossas vidas. Irmãos, de todas as gerações passadas, nós somos privilegiados, porque nós recebemos o que eles não receberam. Você já parou para pensar nisso?